E aí, tudo bem? Prosseguindo aqui com as nossas aulas do módulo de local da operação ou prestação para fins de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável. A teoria geral de tudo isso nós já vimos, os aspectos práticos, exemplos e o enquadramento no método ICMS 360 graus. E aqui apenas então para recuperar esse ponto de partida, essa contextualização, nós vimos que a partir da incidência do imposto, nós vamos derivando todos os raciocínios em torno da tributação do ICMS. E que para o local do fato gerador, se eu souber qual é o momento do fato gerador que a gente estuda em conjunto com a hipótese de incidência, se eu souber o momento do fato gerador, eu deduzo logicamente o local do fato gerador. Claro que isso, via de regra, porque nós vimos haver exceções, a principal delas nós já abordamos em aula anterior, que diz respeito ao ICMS importação, mas nós vamos ver algumas outras nuances aí, alguns outros pontos de atenção, porque agora nós vamos estudar inciso por inciso do artigo 11 da Lei Candir, da Lei Complementar 87 de 96. Nós vamos ver todos os incisos que tratam do local da operação ou prestação. A começar pelo inciso 1, na aula de hoje, que é o inciso que diz respeito às operações com bens e mercadorias. Então, aqui o tema é local da operação ou prestação, tá? Local. E aqui no caso é operação, nós vamos começar porque é com bens ou mercadorias, né? Então é local da operação com mercadoria ou bem. É o inciso 1 do artigo 11. Há várias alíneas lá, né? A, B, C, D, se eu não me engano, vai ter a linha G e nós vamos ver uma por uma na aula de hoje. Então, a linha A, eu não vou ficar colocando o número da linha aqui para agilizar, para não ter que ficar toda hora repetindo o número de dispositivo, mas está tudo lá. A linha A, o primeiro caso, é o local do estabelecimento onde se encontre no momento da ocorrência do fato gerador. Estabelecimento no momento da ocorrência do fato gerador. Isso aqui fica muito fácil de entender. Qual que é o fato gerador do ICMS? Na operação com mercadoria, via de regra, é o momento da saída da mercadoria do estabelecimento. Então, eu tenho que ver de que estabelecimento saiu. Onde a mercadoria se encontrava, onde saiu. Aquele estabelecimento, tá? É o local da operação ou prestação. Viu como que estabelecimento, tivemos uma aula só para conceituá-lo, é importante? Eu preciso saber qual é o estabelecimento para que eu possa ter essa definição do local. Então, diga-me o momento, é o momento da saída. E o local? É onde a mercadoria se encontra no momento do fato gerador, no momento da saída, tá? Então, aqui eu tenho o estabelecimento, aqui é o momento do fato gerador do ICMS, a saída. Onde que aconteceu a saída? Aqui. Então, aqui é o local. A segunda situação está correlacionada. Onde se encontre a mercadoria ou bem, estamos falando, né, de operações com mercadoria ou bem, então onde se encontra a mercadoria ou bem, quando em situação irregular, seja pela falta de documentação fiscal ou quando estiver acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária. Gente, aqui é a mesma coisa. Eu tenho nas legislações, e aqui é para você entender bem as legislações estaduais, as legislações estaduais, via de regra, vão equiparar, com base nessa norma aqui, a saída do estabelecimento quando a mercadoria é encontrada sem documento fiscal em um determinado estabelecimento. Então veja aqui, eu tenho um estabelecimento, um local, tá? Só que nesse local eu encontro mercadorias sem nota fiscal, tá? Então aqui, ó, eu vou ter mercadorias sem
nota fiscal, desacompanhadas de nota fiscal. A legislação estadual, com base nessa norma, vai equiparar isso à saída. E aí, se é saída, saída é momento do fato gerador. E se é momento do fato gerador, ali de onde houve a saída é o local. Então, aqui eu terei o local do fato gerador. Você está, né, você está assessorando uma empresa, essa empresa recebe uma fiscalização in loco, e a fiscalização pede para ver a documentação fiscal que respalda as mercadorias que estão no local. E tem mercadoria que não tem respaldo em documentação fiscal. Então, é aí que vai acontecer essa situação. Ali no local é onde encontrou, ali vai ter o fato gerador por equiparação conforme a legislação estadual. Esse é o local do fato gerador e é o momento do fato gerador acontecendo naquele estabelecimento em que a mercadoria está desacompanhada de documentação fiscal. A mesma coisa se for documentação fiscal inidônea. O que é documentação fiscal inidônea? É nota fiscal fria, emitida por empresa em situação irregular perante o fisco. O documento inidôneo, ele é equiparado à falta de documento fiscal, tá? As legislações estaduais sempre vão ter a previsão. Presume-se desacompanhado de documentação fiscal o bem, ou desacompanhada de documentação fiscal a mercadoria que esteja acompanhada de documentação inidônea. Então a situação é igualzinha, tá, para DOC inidôneo, para documento fiscal inidôneo, tá? Documento fiscal inidôneo é a mesma coisa. Deixa eu até colocar aqui para facilitar para você entender melhor, tá? Documento fiscal inidôneo é igual mercadoria sem documento fiscal ou desacompanhada de documento fiscal. É por isso que você que é contador, você que é gestor de empresa, você que é contadora, gestora de empresa, tá? Trabalha com consultoria jurídico-tributária, com planejamento tributário, com auditoria independente, você tem que estar preparada, você tem que estar preparado para orientar seus clientes no sentido de que devem efetivamente adquirir as mercadorias apenas com documentação fiscal. Cumprir aí a legislação tributária, fazer o compliance tributário. É claro que o bom profissional, ele não orienta a sonegação tributária. E você transacionar mercadoria sem documentação fiscal é sonegação. Se o cliente não seguir a sua orientação, aí entra na jogada o jurídico. Então, se você é advogado, se você é advogada, você vai ter que defender esse cliente num eventual auto de infração, porque nesse caso, além de considerar fato gerador, há sempre penalidades estabelecidas nas legislações estaduais, multas pesadas por você armazenar ali, estar de posse de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal ou acompanhadas de documentação fiscal inidônea. Às vezes, eu tenho a fiscalização em trânsito. Então, a mercadoria é flagrada pela fiscalização desacompanhada de documento fiscal ou acompanhada de documento inidôneo, que é o mesmo que desacompanhado de documento fiscal. Nota inidônea e nada é a mesma coisa, tá? Quando a fiscalização flagra, vai se considerar o estabelecimento, o local ali onde foi flagrado. Alain, mas o local ali é para fins de tributação. Imagine, eu estou com uma mercadoria, a mercadoria é apreendida no estado do Rio Grande do Norte. Só que o caminhão que está levando aquela mercadoria sem nota fiscal é um caminhão que vem lá do estado do Pará. Nesse caso, nós temos aí o fato gerador acontecendo em que local?
No local onde a mercadoria é encontrada. Então, a mercadoria não foi encontrada no Pará? Então, considera-se que o fato gerador foi no Pará. Eu vou ter imposto devido para o Pará e não para o Rio Grande do Norte, só porque o caminhão é do Rio Grande do Norte ou porque se suspeita que a mercadoria veio do Rio Grande do Norte. Aliás, ela foi flagrada no Rio Grande do Norte, meu exemplo. Então, fato gerador é para o Rio Grande do Norte. Se a mercadoria foi... Ainda bem que você está atento aí. A minha telepatia profética viu que você falou que eu me confundi. Então, volta ao exemplo. A mercadoria foi apreendida no Rio Grande do Norte. O caminhão é do Pará. Mercadoria no Rio Grande do Norte, caminhão do Pará. Por mais que se suspeite que a mercadoria possa ter vindo do Pará, a legislação dá respaldo para o lançamento ser feito no Rio Grande do Norte e considerar ali como o local da operação ou prestação. Tá? Com base nessa norma aqui que tem respaldo na Lei Candir. Tudo bem? Tranquilo? Bom, seguindo aqui, ainda nas operações com mercadorias, o estabelecimento que transfira a propriedade ou título que a represente de mercadoria por ele adquirida e que por ele não tenha transitado. É aquela famosa venda casada. O estabelecimento A faz a venda para B, tá? Aqui eu tenho uma venda. E aí o B faz a venda para C. Só que a mercadoria nem passa por B. Aqui que está a circulação, de circulação física. Pois bem, a gente sabe que há um momento de fato gerador na circulação de mercadorias e bens, que é o momento dessa transmissão de propriedade aqui, ó, dessa venda. Aqui eu tenho o momento do fato gerador. Se aqui é o momento do fato gerador, lógico, aqui é o local. Então, qual é o estabelecimento que transferiu a propriedade? B. Então, B é o local do fato gerador. Dê-me o momento, é o momento da transmissão da propriedade por B, não é? Então, eu te dou o local. É o local em que B transmitiu a propriedade, que é o seu estabelecimento. Tá bom? Não é o local da circulação física. Agora vem a exceção, que eu já abordei em aula anterior, então as exceções, essas duas grandes exceções eu não vou trabalhar nessa aula, que a gente já viu na nossa aula anterior, que diz respeito à importação. Então, no caso de importado do exterior, que é o ICMS exportação, remeto você à nossa aula passada, em que você já viu que o momento e o local não batem. O momento do fato gerador é o desembaraço aduaneiro e o local é o local da entrada da mercadoria no estabelecimento. Se a mercadoria, tá? Então aqui, ó, onde ocorrer a entrada física. Se a mercadoria não entrar fisicamente, aí a gente vai ter, aliás, a mercadoria não entrar fisicamente, não. Se a mercadoria entrar fisicamente num local que não é estabelecido, aí é o domicílio do adquirente não estabelecido. Isso aqui vale para o caso de importação por pessoa física. Eu fiz uma importação, eu estou no estado do Espírito Santo, importei a mercadoria pelo Espírito, na verdade eu importei a mercadoria, só que eu não importei pelo Espírito Santo, eu importei pelo Rio de Janeiro. O desembaraço aduaneiro foi no Rio de Janeiro, mas o meu domicílio, eu que sou importador, eu que vou receber a mercadoria, eu que sou o destinatário, o meu domicílio é no Espírito Santo. Ah, então se o meu domicílio é no Espírito Santo, o imposto é devido para o Espírito Santo. O momento do fato gerador foi o desembaraço aduaneiro feito no Rio de Janeiro, mas o local do fato gerador é o local da entrada da mercadoria, se for estabelecido, e no meu caso, que eu não sou estabelecido, eu sou pessoa física, é o local do meu domicílio, Espírito Santo. Perfeito? Tranquilo? Já vimos isso na aula passada, por isso que eu estou falando mais de passagem. Outra situação em que, dê-me um momento, eu te dou o local. Olha aqui. Aquele onde seja realizada a licitação. No caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados. Lembra
quando eu tenho o leilão, nesses casos, né? O leilão, eu vou ter a aquisição no leilão. O leilão é uma modalidade de licitação. É quando eu faço a venda desses bens que a Receita Federal apreende ou declara o abandono e tem que destinar, tá? Então, aqueles eu já citei lá na aula de fato gerador, leilão de iPhones, notebooks, máquinas, equipamento, um monte de coisa que vive leilão, carro, motocicleta, tudo coisa que, né, foi apreendido lá na alfândega e que vai para a licitação pública, para o leilão. O momento do fato gerador é o momento da aquisição. Se o momento do fato gerador é o momento da aquisição, não é o momento da apreensão, não é um outro momento, onde que o fato gerador acontece? Onde é adquirido, ou seja, onde o leilão foi feito, tá? Então, se aquisição é o momento, isso implica que o local é o da licitação. Por que o da licitação? Porque é na licitação que é feita a aquisição, tá certo? Então não importa que uma empresa do Rio Grande do Sul vai participar de um leilão lá no Paraná e adquire o bem no Paraná. O imposto não é devido para o Rio Grande do Sul. Nesse caso, o imposto é devido para o Paraná. É diferente da importação, né? Na importação, é lá onde está estabelecido o importador. Aqui não, aqui é o local onde é feita a asta pública, onde é feita a licitação pública, o leilão dos bens. Lembrando que tem que ser bens apreendidos ou abandonados, tá? E importados do exterior. Tudo bem? Bom, segue aqui. Naquele caso em que o imposto é devido na aquisição interestadual, tá? Naqueles casos em que o imposto é devido na aquisição interestadual de combustíveis, quando o combustível entra no estado, aí não vai ter industrialização, não vai ter comercialização posterior, tem que pagar na entrada. Lembra disso? Então vamos lá. Isso aqui vale para combustível, lubrificante e energia elétrica. Eu tenho uma entrada interestadual, só que eu não vou ter operação posterior, industrialização ou comercialização. Nesse caso, eu tenho ICMS na entrada, tá? Lembra disso? Pois bem, que o legislador simplesmente está falando? Onde estiver localizado o adquirente é considerado local. No caso lá de energia elétrica, petróleo, lubrificantes, combustíveis. Tá? Só isso, qual que é o local? Aqui, onde estiver localizado o adquirente. O imposto é devido para aquele estado onde a mercadoria está entrando. Diga-me o momento que eu te direi o local. O momento, nesse caso, não é a entrada? Então, o local é o local da entrada. Dá certinho, não tem erro. Diga-me o momento, eu te direi o local. Tranquilo? Vamos lá, mais dois casos aqui para fechar. Temos também o caso do estado onde o ouro tenha sido extraído quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Aqui é uma norma específica do ouro onde ele foi extraído. Por quê? Porque o ouro, quando vira relógio, joia, mercadoria, aí é saída, é normal. Mas a primeira circulação do ouro é o ouro que sai do local onde ele foi extraído. Então, aquele local onde ele é extraído é considerado o estabelecimento, tá? Então, se aquele local onde ele é extraído é considerado o estabelecimento, considerado ali o local do fato gerador, o imposto é devido para o estado onde o ouro é extraído. Nada mais lógico do que isso, né? Mas lembrando que é o ouro que não é ativo financeiro ou instrumento cambial. Dê-me o momento que eu te direi o local do fato gerador. E o local é esse. Também tenho
que falar para você de um outro momento de fato gerador que parece especial, mas não é, segue a regra geral também. É o local do desembarque do pescado, desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos. Qual que é o momento do fato gerador, regra geral? Saída, não é? Então vamos lá. Momento do fato gerador, estabelecimento, é o momento da saída. Perfeito? Qual que é o estabelecimento do pescador que a gente estudou na primeira aula desse módulo? É a embarcação. Lembra que a embarcação é considerada estabelecimento? Pois bem, então aqui, ó, essa saída vai acontecer no caso aqui específico, não vai ser de um estabelecimento lá, de um local fixo, vai ser da embarcação. Ponto alto da aula é a hora que eu desenho, que vocês sabem que eu desenho muito bem. Está aqui o barco do pescador. Quando os peixinhos forem desembarcados, olha aqui, o pescador vamos pôr o pescador aqui fazendo o desembarque dos peixinhos, tá? Dos peixes, do produto da sua pesca. Nossa, esse peixe aqui ficou ruim demais. Espera aí. Meu Deus do céu. Que dificuldade para desenhar um peixe. Pronto, aqui melhorou. Então esses peixes aqui, olha como que eu sou bom, né, gente, de desenhar. Olha só, sou muito bom. Então, veja, por que o desembarque do produto? Ora, o momento do fato gerador não é o momento da saída do estabelecimento? É o momento da saída. Qual que é o estabelecimento do pescador? O barco. Ora, quando desembarca, tá acontecendo a saída. É por isso, então, que nos estados em que há cidades litorâneas, em que eu tenho muita pesca, tá? Vou considerar o local do fato gerador, o momento em que o pescado é desembarcado. Isso vale também para pesca em águas fluviais, é também importante dizer, no caso do desembarque do pescado, porque a embarcação é o estabelecimento do pescador. Certinho? Bom, espero que essa primeira aula tenha deixado tudo claro para você, mais claro ainda. Passamos inciso, a linha por a linha é a letrinha, né? A, B, C, D, a linha por a linha do inciso 1 do artigo 11, que diz respeito às operações com mercadorias e bens. E algumas que são de entrada também estão ali. Na próxima aula, nós vamos ver todas as demais hipóteses de local da operação ou prestação para fins de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável. Tudo bem? Então, até lá. Na próxima aula, a gente fala disso, fecha esse módulo número 3. Tchau, tchau.